Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Brenda, sou au pair aqui nos Estados Unidos e nesse canal eu compartilho um pouco da minha experiência com vocês e acho, inclusive, que esse daqui virou o meu bordão. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho como foram esses últimos 6 meses de intercâmbio. Sim, 6 meses. Morando aqui na Geórgia, cuidando de 2 meninos, um menino de 4 e um de 1 ano. Há 5 meses atrás eu fiz um vídeo contando sobre o meu primeiro mês, então vocês podem dar uma olhada naquele vídeo antes de assistirem esse daqui, se quiserem. Eu tava completamente diferente. Meu cabelo tava mais curto, minha cabeça era outra, mas é um vídeo que de vez em quando eu volto pra assistir, pra lembrar como é que eu tava me sentindo, quais eram as minhas emoções no momento. Nesses últimos 6 meses eu tive momentos de altos e baixos. Eu conheci muitos lugares, fiz uma viagem internacional, então eu passei uma semana na Itália, foi muito legal. Eu conheci estados como Nova York, Tennessee, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Illinois, né? Fui pra Chicago. Tive inúmeras experiências até agora. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu vou começar respondendo elas aqui e aí a gente vai conversando ao longo do vídeo sobre esses últimos 6 meses, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Vai ficar mais de um ano aí? Sim, eu sempre vim pra cá com essa ideia fixa na minha cabeça de que eu ia ficar os 2 anos de intercâmbio e é algo que não mudou até agora. Eu tenho intenção sim de ficar os 2 anos. Tô muito decidida em relação a isso. Tem namorado aqui no Brasil ou algum rolo aí nos Estados Unidos? Eu vim pra cá namorando e aí quando eu tava aqui há um mês eu terminei e tive um rolo aqui nos Estados Unidos. Não foi algo que acabou bem, não é algo que eu consigo assim falar muito sobre ainda, precisa ser superado. Então, talvez um dia eu venha aqui contar pra vocês, mas sim, já tive um rolo. Sobre a viagem da Europa, como funciona pra ir durante o au pair? Tem que tirar outro visto? Não, no primeiro ano a au pair consegue ir pra Europa normalmente, sem problema nenhum. Mas no segundo ano, nós estamos apenas com status, né? Não é mais visto. Então, no segundo ano, não tem como ir para a Europa. Somente no primeiro ano. Como foi sua chegada e o que sentiu? E sobre a saudade da família também. Acho que no meu primeiro vídeo, né, que eu gravei contando sobre o meu primeiro mês aqui nos Estados Unidos, dá pra ter uma noção de como foi minha chegada, de como que eu me senti. Mas o que eu lembro agora é que eu me senti muito... Parecia que eu tava num sonho o tempo todo, sabe? Que não era real. Então, eu demorei um tempo, assim, pra me adaptar e pra entender que aquela era a minha nova vida, minha nova rotina. Então, durante o primeiro mês, como eu tava eram muitas emoções, eu nem tinha tempo pra pensar muito assim em relação à saudade da minha família, sabe? E aí, a partir do segundo mês, foi quando a saudade da família acabou pesando um pouco mais, mas é algo que com o tempo e com terapia eu aprendi a lidar. Pretende continuar nos Estados Unidos depois do au pair? Se sim, trabalhando de quê? Bom, eu estou aqui há 6 meses, essa é a minha opinião de agora, então pode ser que daqui um mês ou daqui uma semana eu mude de ideia, mas no momento eu pretendo sim ficar aqui depois do au pair, vou fazer os 2 anos de au pair e depois do au pair, só Deus sabe. Eu ainda tô analisando as minhas opções, tô pesquisando bastante, não decidi ainda o que eu vou fazer depois do au pair, mas agora, né, nesse exato momento, assim, pensando agora, eu pretendo ficar aqui mais um tempo, sim. Quais seus planos de pós-au pair? Choveu dessa pergunta na caixinha, gente. E eu entendo que muita gente fica curiosa, né, pra saber o que a gente vai fazer depois do intercâmbio. É muito complicado, porque é um mundo de possibilidades, sabe? Não sei ao certo ainda. Sei que eu não pretendo voltar pro Brasil, então eu preciso analisar muito bem as minhas opções. Então agora, no momento, eu não tenho nada decidido. Sei que eu não quero voltar pro Brasil e quero ficar aqui mais um tempo, mas ainda não sei como, tô pesquisando. Qual parte do processo achou mais difícil? Eu acho que a parte que a gente fica online, porque é uma parte muito delicada em que a gente não consegue fazer mais nada, sabe? A gente entrega o application e fica lá, esperando. E aí, quando vê que não tá entrando família, bate no desespero, porque a gente não sabe o que fazer, não tem o que fazer, né? Eu postava muito, né? Pelo menos no Facebook, chamava muitas famílias, mas é uma fase muito delicada, a parte que você tá online, que tá esperando, né? Eu sei que tem meninas que fecham o match, assim, muito rápido. O meu caso foi assim também, né? Foi um mês e meio, assim, pra fechar o match. Mas foi um mês e meio, assim, bem sofrido, em que eu ficava me questionando o tempo inteiro se ia dar certo ou não. Já se interessou por algum boy? Sim. E foi o maior erro da minha vida, gente. Não se envolvam com americanos, tá? Não, brincadeira, né? Tipo, essa foi a minha experiência, mas... Como eu disse antes, é um assunto muito delicado. Talvez um dia, eu espero, né, que um dia eu sente pra conversar sobre isso e eu converso assim, tranquilamente, sabe?
mas por enquanto não consigo. Como estão com as amizades americanas? Eu não tenho amizades americanas. Pra falar assim que eu não tenho, segunda e terça, toda semana, eu faço playdate, né? Pra quem não sabe, playdate é quando a gente junta crianças, tipo, pra brincarem entre si. Então, eu levo as minhas crianças pra brincarem com duas outras crianças, e aí a babá deles é americana, ela não é au pair, ela é babá. E a gente conversa sempre, né? A gente conversa bastante, mas não é amizade, assim, de sair junto. A gente só se vê com as crianças ali e conversa normalmente, mas não é amizade. Inclusive, eu não sei nem como que faz amizade com americano aqui, gente. Se não for, tipo, por meio de outras pessoas, né? Então, eu só tenho amizade brasileira. Você sabe me passar informação sobre ser au pair e fazer faculdade, se pode ou não pode? Tem meninas que fazem faculdade EAD, né? Durante o intercâmbio. Então, acho que o único problema é você conciliar, né? A sua rotina com a faculdade. Mas não é algo proibido, não. Dá pra fazer sim, né? Se for EAD, obviamente. Qual curso escolheu da bolsa de US$ 500? Eu fiz um curso de conversação em inglês, então era segunda a quarta, por 3 horas. E aí tinha o professor, outros alunos, e a gente basicamente só conversava. É fácil achar uma host family com apenas uma criança? Fácil não é, mas é possível sim. Já teve dates aí? Gente, vocês gostam muito desse assunto, impressionante. Eu já tive alguns dates, não foram com a mesma pessoa, né? Já tive dates com, tipo, diversas pessoas. Nossa, falando assim, parece que eu saí com 1 milhão de pessoas, né? Mas não. Alguns deles foram bem legais, assim, tipo, experiências boas. Outros nem tanto. Mas acho que seria, tipo, a mesma coisa se fosse no Brasil, sabe? Nem todos os dates que a gente vai no Brasil são bons, né? O que as au pairs geralmente trabalham aí quando o programa acaba? Normalmente, as au pairs, elas continuam trabalhando como nani, né? A diferença é que você não mora mais com a família, você tem o seu espaço e aí você só vai lá na casa da família para trabalhar e volta para sua. É possível conseguir um extra em outras coisas aí durante o programa? Sim, é possível. Muitas meninas trabalham, né, para outras famílias assim no final de semana, doam plasma. Existem várias maneiras de conseguir extra e é algo que, tipo, a agência jamais pode saber o que você tá fazendo. Então tem que tomar muito cuidado. Pretende voltar para fazer o au pair novamente ou morar nos Estados Unidos? Quais são os seus planos? De novo, os meus planos. Eu não pretendo voltar pro Brasil e depois vir pra cá pra fazer o intercâmbio de novo. Eu quero seguir aqui mesmo. Tem muitas meninas que fazem isso, né? Tipo, meninas mais novas normalmente fazem os 2 anos de intercâmbio, voltam pro Brasil, ficam um tempo lá e depois voltam pros Estados Unidos pra fazer o intercâmbio novamente. Mas não é algo que eu tenho pensado. Se sente solitária? É desconfortável viver na casa de outra pessoa? Às vezes eu me sinto solitária, sim, eu não vou mentir pra vocês, mas não são todos os momentos e eu aprendi a conviver com essa solidão, sabe? De uma maneira boa. Era desconfortável viver aqui na casa de outra pessoa no começo. Eu tinha vergonha de abrir a geladeira, de, sei lá, a gente colocar, tipo, o pé no sofá, sabe? Essas coisas assim. Mas hoje em dia, eu tô 100% adaptada e zero desconforto, juro. Sobre relacionamento, você acha que dá pra conciliar namoro no Brasil com o au pair? Sim, eu acho que dá pra conciliar. Aí vocês vão pensar, nossa, Brenda, mas não deu certo com você. Não deu certo mesmo, mas não é a minha experiência que vai fazer com que a de vocês seja a mesma, sabe? Eu acho que depende muito das pessoas. Se vocês tiverem maturidade pra isso, dá certo, sim. Se não, não vai dar certo, entende? Então depende muito de como que é o seu relacionamento, se vocês têm confiança um no outro e os planos, né, futuros também. Você fez quantos anos de inglês? Tem dicas para a gente se aperfeiçoar? Eu fiz 4 anos e meio de inglês. A dica que eu tenho para vocês aperfeiçoarem é praticar todos os dias. Inglês tem que ser praticado, então nem que seja 10 minutos por dia, tem que praticar, sabe? Seja ouvindo música, vendo série, conversando com pessoas que também estão aprendendo, fazendo aula. De alguma forma, inglês tem que ser praticado todos os dias. Dá pra viajar bastante e ainda assim juntar dinheiro com o salário de au pair? No começo eu achava que dava pra fazer tudo. Juntar dinheiro, viajar, comprar, né, itens de valor. Mas sendo bem sincera, com o salário de au pair não dá pra fazer tudo, não. Ou você foca em viajar, ou em juntar dinheiro, ou em comprar bens materiais, sabe? No meu caso, eu faço um pouco de tudo. Acaba virando uma bagunça, assim, né? Minha situação financeira, infelizmente, não dá pra fazer as três coisas de uma forma assim, tranquila, sabe? Vejo tantos casos de problemas com as famílias, tenho medo de não achar uma família boa. Eu também morria de medo disso acontecer comigo. Era algo que me impedia de seguir com o intercâmbio, né, por um bom tempo. Eu só pensava, mas não ia atrás. De tanto vídeo que a gente vê, assim, na internet, aqui no YouTube,
É aquilo que eu falei pra vocês, sabe? A gente não tem que ver algo acontecendo com os outros e achar que vai acontecer com a gente também. A gente tem que olhar aquilo, analisar e levar aquilo como aprendizado pra ficar mais esperta nas situações, entendeu? Então eu via os vídeos e aí eu pensava, cara, se isso acontecer comigo, eu sei como é que eu vou agir então. Eu vi o que essa pessoa passou e eu não quero passar por isso, então eu vou ficar um pouco mais ligada. Mas eu não tenho que pensar que aquilo vai acontecer comigo também só porque aconteceu com fulano. Decidiu-se no segundo ano de au pair, você vai continuar com sua família ou trocar? Eu vou continuar com a mesma família. E eu sei que tem muitas meninas que, tipo, não concordam com isso e acham que a gente tem que trocar pra ter outra experiência, morar em outro lugar. E eu acho que é muito válido quando você não tem todos os benefícios com a sua família, sabe? Eu tenho todos os benefícios com a minha família. Nós temos um relacionamento ótimo, não tenho nada pra reclamar deles. Sei que se eu continuar aqui, os meus benefícios eles vão melhorar muito, sabe? Porque eu vou poder negociar de uma maneira que talvez eu não conseguiria negociar com outra família que não me conhece. Então, sim, nós vamos continuar juntos no próximo ano. Eu tô bem ansiosa por isso. Os 2 anos você pretende visitar sua família no Brasil? Não. Era algo que eu queria muito fazer, mas a passagem tava muito cara pro Brasil. Então, eu acabei indo pra Itália, que tava mais barato. Passei uma semana na Itália. Não consegui visitar minha família no Brasil, que me deixou bem chateada. Não sei quando vou vê-los novamente. Quais os primeiros perrengues do dia a dia que você passou? É muito difícil se adaptar aos Estados Unidos? Acho que um dos primeiros perrengues que a gente passa assim que a gente chega aqui é resolver toda a situação de banco, né? Porque tem que criar uma conta aqui. E do Social Security Number, que é como se fosse o nosso CPF. Eu digo que é perrengue porque a gente tem que ir lá e aí já tem que falar inglês assim de cara, e aí é um inglês um pouco complicado de entender. Graças a Deus a minha família aqui me ajudou muito com isso, mas é algo que tipo já te assusta assim de cara, sabe? No começo, eu achei um pouco difícil me adaptar com aqui pelo fato das pessoas serem um pouco mais frias, sabe? Não sei se é porque nós brasileiros nós somos tipo muito assim calorosos. E aqui eles são mais tranquilos, mas era algo que eu ficava meio assim, sabe? Tipo, sabe situações que você quer muito dar um abraço numa pessoa, você não sabe se deve ou não? Então, às vezes aconteceu algumas coisas, eu queria abraçar a minha família, mas aí eu ficava assim, ai, gente, não acho que seja uma boa ideia. Comida também foi muito difícil de adaptar no começo. Você foi no intuito de juntar dinheiro? Acha que dá pra juntar até voltar para o Brasil? Eu não vim com o intuito de juntar dinheiro, óbvio que eu quero ter uma quantia ok, né? Quando eu acabar o intercâmbio. Mas se o seu objetivo é vir pra cá pra juntar dinheiro, tipo, esse é o meu único objetivo com o pair, você consegue sim. Em algum momento você já se arrependeu de ter ido? Não. Já passei por muitas situações em que eu tava, tipo, muito mal, mas em nenhum momento eu pensei, tipo, caramba, por que que eu vim pra cá, sabe? São momentos que, assim, dá vontade de ir no Brasil ali só pra, sei lá, dar um abraço na família e voltar, sabe? Mas não me arrependo de ter vindo pra cá. Eu sinto que esse era o meu destino desde o começo e que é o certo, tipo, foi a decisão certa que eu escolhi pra minha vida. Quais são os cursos que tem disponível para bolsa de $500? Todos que você possa imaginar. Tem menina que faz fotografia, algum curso relacionado à moda, algum idioma, então tem que dar uma pesquisada, mas tem diversas opções. A maioria faz inglês, né, porque é a opção mais fácil, assim, de achar. Tenho medo de não conseguir fazer amizades. Como foi isso pra você? Eu tinha esse medo também, mas assim que eu cheguei, eu já entrei em grupos aqui da região. Tem que ter um esforço no começo, né? De mandar mensagem, de procurar conhecer as pessoas, de sair com elas. Então é um processo, não é fácil. Até porque no começo a gente compara muito com as nossas amizades no Brasil. Com o tempo, você vai se encontrando e vão passar diversas pessoas pelo caminho. Você vai sair com diversas pessoas que você vai pensar depois, caramba, não tem nada a ver comigo, mas faz parte. Como foi a viagem de aniversário? Meu aniversário foi há, sei lá, 4 meses atrás. E eu fui pra Nova York. Tem vídeo aqui no canal dessa viagem. Foi muito legal, gente. Foi a realização de um sonho, sabe? Tipo, no meu aniversário eu estava em Nova York. Dá pra imaginar isso? Foi muito legal. Eu fui com 2 amigas. Quero muito voltar pra Nova York em breve. Então, tô me organizando pra isso. Mas foi incrível, sério. Então, inglês, pode falar como conseguiu aprender. Eu já falei, né, que eu fiz curso por 4 anos e meio. Eu praticava todos os dias e eu fazia bastante aula de conversação. Também melhorei muito meu inglês quando comecei a dar aula. Comecei a dar aula, assim, quando eu tava no último ano do curso. Quando eu fui obrigada, real ou oficial, a falar, né? Porque eu tinha muita preguiça de falar.
Falando, meu inglês melhorou 100%. Então, não tô falando pra vocês darem aula, mas o fato de você fala sozinha, que aí o inglês melhora. Você namora, se sim, como estão lidando, como foi o preparo entre vocês, combinadas. Como eu falei, eu vim namorando, mas eu acabei terminando depois de um mês. Eu acredito muito que não foi por conta do intercâmbio em si, sabe? Era algo que tava mal resolvido, já não era mais a mesma coisa. O intercâmbio foi só o estopim, assim, pra gente acabar terminando. Que nem eu falei, esse relacionamento tem maturidade, tem confiança, tá certo, sabe? Basta as duas partes se entenderem e quererem isso também, se respeitarem acima de qualquer coisa. Pior experiência de todas aí. Aniversário das pessoas que eu amo no Brasil. Não é nem experiências daqui, né? Mas são coisas que acontecem no Brasil e que eu fico muito mal aqui. Eu percebi que Natal, Ano Novo, é triste? É. Mas não é nada comparado com o aniversário, sabe? Vendo as pessoas se reunirem e se encontrarem, você tá aqui, tipo, querendo muito dar um abraço em alguém e não pode. Ou quando acontecem coisas muito marcantes no Brasil e você não tá lá. Casamento de alguém ou formatura de alguém é muito complicado. Mas experiência aqui, tipo, nos Estados Unidos, que foi ruim, não consigo pensar em nenhuma. Que bolsa é essa de US$ 500 pra algum curso? Como funciona? Bom, a Host Family, ela tem que fornecer US$ 500, né, pra au pair gastar com algum curso. Então, tem meninas que acabam escolhendo um curso mais caro e aí elas pagam a diferença. O valor que a Host Family tem que dar é US$ 500 e com esse valor você pode fazer basicamente o que você quiser e que seja válido, né? Então, muita gente faz curso de inglês, né? Porque é o mais fácil de achar. Mas é pra fazer vários tipos de cursos diferentes, não necessariamente o inglês. E é, sim, obrigação da Host Family fornecer essa bolsa. Você tinha alguma cidade que era seu sonho morar? Cara, eu pensava muito em Nova York. Tipo, imagina ser au pair em Nova York, acordar, ir pro Central Park com as crianças. Mas, tipo assim, depois que eu fui pra Nova York pra passar um final de semana só, eu só conseguia pensar, cara, não conseguiria ser au pair em Nova York. É uma loucura, é uma sujeira, sabe? Adoro Nova York pra visitar, mas para ser au pair não daria certo comigo. Como é a entrevista com a família? É só você e a família mesmo? Depende, né? Tem famílias que têm secretárias, você acredita nisso? Resolvem as coisas por eles, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, óbvio, vai ser você e a família, ou pelo menos, tipo, você e a mãe, ou você e o pai. Com a minha família sempre foram os dois. Durante a entrevista é o momento de você tirar suas dúvidas, eles tirarem a deles e vocês verem se, né, tem uma troca ali, se tem uma conexão ou não. Nas férias, a au pair pode viajar para o seu país, para o Brasil no caso? Sim. Durante o primeiro ano, né, que nem eu falei, dá pra viajar pra Europa, dá pra viajar pro Brasil. Só no segundo ano que a gente fica um pouco mais limitado, um pouco mais presa aqui. A gente passa a ter só o status, né, não visto mais. Então, se for pro Brasil, tem que ser no primeiro ano. Tem dicas de como abordar as famílias no Facebook? O que costumava mandar? Gente, pra quem não sabe, muitas famílias procuram au pairs em grupos de Facebook e vice-versa, né? Normalmente elas postam um texto falando sobre a família e o que elas estão buscando, qual é a agência que eles estão. E o erro que as meninas têm é que elas leem, tipo, o começo só e já mandam a mensagem pra família. Vocês têm que ler o texto inteiro e ver se, tipo, se enquadra com aquilo que você quer, sabe? Se eles estão na mesma agência que você, se estão procurando a mesma coisa que você tá procurando, e aí a partir disso você vai e manda mensagem. O que que eu fazia? Eu montei um texto, né? Então eu me apresentava. E aí eu falava coisas boas sobre mim, né? Então as minhas habilidades, as minhas experiências com crianças. E eu sempre pegava alguma coisa. Era basicamente o mesmo texto para todas as famílias, mas eu sempre dava uma olhada no texto que a família publicou e procurava alguma coisa. Por exemplo, se a família tinha alguma criança com autismo, eu colocava no meu texto que eu tinha experiência com crianças autistas e tudo mais. Então eu sempre olhava lá a descrição da família. E aí, quando eu mandava mensagem pra eles no Facebook, no meio do texto eu colocava algo relacionado a eles, pra eles entenderem que eu li o texto deles e que eu não tô mandando aquela mensagem pra todas as famílias. Como é o Skype com a Host Family? A família vai guiando? Depende muito. Tem família que guia e tem au pair que guia. Com a minha família foi muito uma troca. Acho que no primeiro Skype foi muito mais eles e no segundo muito mais eu. Mas depende. Eu acho que em algum momento a gente tem que liderar de alguma forma pra mostrar também, né, que nós estamos ali interessadas e tudo mais. Quantas horas com crianças você teve? Acha que isso faz total diferença? Eu tive 1.450 horas. Eu tinha muito mais, na real, só que eu fiquei com preguiça de colocar no meu perfil todas elas. Não recomendo, gente, coloquem todas as horas que vocês têm, tá? Mas, sendo bem sincera,
Eu não acho que faz muita diferença, assim, sabe? Tem menina que consegue match com 300 horas de experiências, mas tem família que leva isso em consideração e que quanto mais horas você tiver, mais importante vai ser pra família. Pode me explicar melhor como funcionam os cursos? Tem uma lista específica? É online? Isso gera muita dúvida, né? Mas não tem uma lista específica. Basicamente, você pesquisa na internet o que você quer fazer, vê lá o curso e aí pergunta pra LCC, que é a responsável pela gente aqui, né? Manda mensagem pra ela e fala assim, ó, esse curso aqui é válido? Ela vai saber te informar melhor, porque alguns cursos acabam não sendo válidos, né, pra agência. E aí, com base nisso, você pode fazer. Algumas agências ainda estão aceitando curso online, mas não são todas. A maioria só tá aceitando presencial agora. Você acha que evoluiu muito por estar em outro país sozinha? Sim, com certeza. Eu sou outra pessoa. Se vocês verem o meu vídeo do primeiro mês aqui e olharem esse agora, vocês vão perceber uma diferença muito grande. Ou vai ver só eu percebo, né, gente? Porque é uma diferença muito mais interna do que externa, eu acho, pelo menos. Mas hoje em dia eu tenho a sensação de que eu consigo resolver absolutamente qualquer coisa. E eu era muito medrosa, sabe? E eu dependia muito dos outros pra fazer tudo pra mim. Até, tipo, pra ligar nos lugares, eu tinha que pedir pra alguém ligar pra mim. Eu tinha muito receio, sei lá, era um medo, assim, uma crença limitante minha de que eu não conseguia fazer as coisas sozinha. E hoje em dia, não, eu tenho a sensação de que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? E me sinto muito mais madura do que eu era há 6 meses atrás. Parece que eu vivi 5 anos em 6 meses. Já sofreu algum preconceito por ser brasileira? Não, nunca aconteceu comigo. Sei que acontece com várias pessoas, né? Mas comigo mesma nunca aconteceu, ainda bem. Tinha medo de ir em relação à carreira, o que fazer depois? Eu tinha medo de vir, mas não era em relação à carreira, era em relação, tipo, o que poderia acontecer comigo aqui, né, por estar sem minha família por perto ou não. Em relação à carreira, no Brasil eu dava aulas de inglês e fazia faculdade de medicina veterinária, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nunca pensei, tipo, nossa, minha carreira, o que vai acontecer? Não. 3 coisas que mais gostas e 3 que menos gosta. Coisas que eu mais gosto. Eu adoro a facilidade que a gente tem pra viajar aqui. Eu lembro que, tipo, no Brasil, eu não conseguiria ficar viajando de avião pra cima e pra baixo que nem eu faço aqui, sabe? Então, é muito mais fácil viajar aqui dentro do país. Adoro essa troca cultural. Podem me julgar, mas eu adoro os feriados e mostrar minha cultura e eles mostrarem a deles. Acho isso muito incrível. E, em terceiro, quantas pessoas aqui, pelo menos na região sul, né, do país, são simpáticas. Sim, elas são muito simpáticas e elas elogiam os outros gratuitamente. Eu estou andando na rua, alguém me para e fala: Nossa, eu adorei seu cabelo. Nossa, onde você comprou essa roupa? Tipo, eles elogiam assim gratuitamente. E eu sinto que no Brasil não é algo que a gente faz, sabe? A gente olha assim, mas a gente não chega na pessoa pra falar que a gente gostou em algo dela. Não. E agora, 3 coisas que eu menos gosto. Pra começar, eles são mais frios, né? Não são tão calorosos que nem a gente. Acho um exagero o quanto eles são consumistas aqui, sabe? É muita coisa. As crianças têm muito brinquedo. Gente, Natal, as minhas crianças ganharam tanto brinquedo que aquilo me deu um desespero, sabe? O frio. O frio é triste. E olha que eu moro na região sul, né? Que é um pouco mais calor, assim, que é perto da Flórida. Mas o frio é triste, não é frio que nem tem no Brasil, não. Pretende voltar para o Brasil? Um dia, quem sabe, mas não depois do au pair. Depois do au pair, eu vou continuar por aí, nessa vida, não sei onde, talvez aqui, talvez em outro país, mas não no Brasil, depois do au pair, não. Como é seu quarto aí? Eu já gravei um Reels mostrando o meu quarto, tá no meu Instagram. Mas eu vou gravar um vídeo no YouTube mostrando como que ele tá hoje em dia. E eu vou fazer algumas alterações aqui, vou mudar um pouco. Ainda mais que eu vou ficar aqui o segundo ano, né? Perguntas que você não pode deixar de fazer antes de fechar com a Host Family. Primeiro, fim de semana e feriado off. Tem que perguntar se vocês vão ter feriado off ou final de semana. Muita gente esquece. Aí chegando no feriado, fica assim, e aí, será que eu vou trabalhar? Será que eu não vou trabalhar? Então é algo que precisa ser discutido antes. Tem que perguntar também sobre o carro, se você vai ter um carro só pra você. Se você tiver um carro só pra você, eles vão pagar a sua gasolina ou não. Se o carro tem curfew, né, que é tipo toque de recolher ou não. Por último, mas não menos importante, perguntar se vocês vão ter acesso à lista de compras, ou se vão ter um cartão pra comprar, né, comida, não sei. Porque tem família que é muito mesquinha em relação a isso. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem lista de supermercado e eu posso colocar o que eu quiser. Não tem limite, não tem nada assim
sabe? Pode ser uma coisa idiota, mas eu acho que é importante perguntar assim pras famílias. Para fazer as viagens dentro dos Estados Unidos, tipo conhecer Nova York, Los Angeles, Miami, Disney, é muito caro. Disney é muito caro, tá? Mesmo a gente ganhando em dólar aqui, continua sendo muito caro Disney. Miami, eu vou descobrir, gente, que eu tô indo pra lá semana que vem, mas até agora tá carinho também. Nova York eu não achei tão caro. Los Angeles, não sei dizer. Daqui de onde eu moro pra lá, talvez seja um pouco, porque é um pouco afastado, né? Então a passagem deve ser cara. No geral, dá pra ir com salário de au pair, dá, mas exige um planejamento aí financeiro, né? Pra conseguir bancar isso daí. Amiga, dicas financeiras. Eu também tô atrás de dicas financeiras, tá? No começo eu era muito mais controlada com o meu dinheiro, mas aí, no meio do caminho, eu não sei o que aconteceu, que tá uma confusão e eu preciso parar pra me organizar financeiramente, ainda mais, né? Pensando nos meus planos futuros depois do intercâmbio. Se você estivesse no Brasil, faria faculdade de quê? No Brasil, eu fazia faculdade de medicina veterinária, fiz 2 anos e aí ficou faltando 3. Se estivesse no Brasil agora, não continuaria a faculdade de medicina veterinária, eu acho. Quando você sai com as kids, quem paga? Como funciona essa questão? Às vezes eu pego o cartão deles, mas na maioria das vezes eu acabo esquecendo e eu passo no meu mesmo. Só que no final da semana eu sempre mando todos os gastos que eu tive com as crianças e aí eles me transferem, mas todo o gasto que eu tenho com eles de alimentação, de lugares que a gente vai, são eles que pagam. Como você se organiza financeiramente para fazer suas viagens? Normalmente eu faço uma viagem por mês, não é todo mês que eu consigo fazer viagem, mas na maioria das vezes dá certo. Eu penso assim, cara, eu vou usar o salário da semana, sabe? É a minha meta usar o salário da semana pra conhecer tal lugar. E aí eu acabo dando uma economizada algumas semanas antes. A bolsa de US$ 500 é mensal, é dada uma vez só. Ela é dada uma vez só por ano, né? Se você ficar aqui os 2 anos, no primeiro ano você vai ter uma bolsa de US$ 500 e no segundo ano também. Como lida com a parte de criar afeto com as crianças? Sou baby Adrian lover. Eu também sou, tá? E é muito complicado, gente. Sério, eu acho que é uma parte muito difícil, sabe? Porque eu amo as minhas crianças, eu tenho uma paixão por elas absurda. Tanto que quando eu viajei pra Itália, eu tava morrendo de saudade deles. Quando eu cheguei, a reação deles foi muito fofa. O meu mais velho gritava meu nome, tipo, Brenda! E veio me dar um abraço. Pena que eu não gravei, foi muito fofo mesmo. Mas não sei, eu acho que quando eu sair daqui vai ser um processo bem doloroso, assim como foi deixar minha família no Brasil, sabe? Óbvio, vai ser diferente, mas faz parte, né? Qual a pior coisa para se adaptar nos Estados Unidos? Acho que a pior parte para se adaptar aqui é a saudade e o fato da gente se sentir sozinho muitas vezes, sabe? Por estar longe da família e dos amigos. Um mês on, 9 famílias no perfil, mas tem 5 dias que tá tudo parado. Dá pra considerar bom fluxo? Sim. Um mês com 9 famílias no perfil é bem bom, pra falar a verdade. Ainda mais pra quem tá no Brasil. Qual foi a agência que você escolheu? Eu vim com a STB, que representa a Au Pair Care aqui nos Estados Unidos. E a agência em si é muito boa, mas a unidade que eu acabei escolhendo não me deu tanto suporte assim. É difícil a rotina aí às vezes, e como foi se aplicar a tudo aí? Adaptar, eu acho, né? Eu acho um pouco cansativo às vezes, a gente se sente muito exausta, principalmente se trabalha as 45 horas semanais. Mas a minha rotina eu até gosto dela, eu gosto de rotinas, né? Então, durante os dias eu vou trocando algumas coisas pra não ficar muito repetitivo. No começo foi um pouco complicado, assim, de eu saber lidar com 2 crianças ao mesmo tempo, com idades diferentes, né? Que aí tá o problema. Mas hoje em dia já estou 100% adaptada, bem tranquilo. Quanto você pagou pra ir fazer o intercâmbio de au pair? Gente, eu paguei cerca de 7 mil com tudo, R$ 7.000 com tudo. Mas tá bem especificado. Lá no meu Instagram tem um destaque pré-au pair e eu coloco todos os valores lá certinho que eu gastei. Esse valor foi de 7 mil porque eu tive que tirar minha habilitação, e aí tem o valor do visto, né? O passaporte eu já tinha, o valor da agência. Eu comprei muitos presentes pra minha host family, então acabou ficando um pouco mais caro, mas foi em média R$ 7.000. Quem paga a extensão na sua agência se estender com a mesma host family? Quem paga são eles, né? Se eu estender com a mesma família. Mas se eu fosse trocar, eu que teria que pagar. Você achava que ia ser mais fácil? Não, nunca tive essa crença na minha cabeça. Sempre vim com a ideia muito bem formada de que não seria fácil, justamente porque eu assisti muitos vídeos, mas é aquilo que eu falei pra vocês. A gente tem que assistir os vídeos, a gente tem que estar ciente de coisas que acontecem, mas a gente não tem que pegar tudo aquilo como verdade absoluta e que vai acontecer com a gente também. É só pra ficar mais esperta, sabe? Mas eu já sabia que seria difícil, que não seriam só viagens e compras e momentos incríveis, não. Teriam muitos momentos ruins também. Eu fui na Suíça e foi traumático, eu tenho medo de tentar novamente. Mulher, só vem, sério. Porque são países diferentes, são pessoas diferentes. Você é outra pessoa, né? A gente muda muito em um ano.
Então, eu tentaria de novo, sabe? Você pode dormir fora, tipo, em uma amiga? Posso, gente. Eu posso dormir onde eu quiser. Eles não me controlam no meu tempo off. Não ficam mandando mensagem perguntando onde que eu tô. Eu só aviso se eu vou dormir em casa ou não, né? Por uma questão de segurança. Dica pra quem vai pro au pair esse ano. Muita paciência. Tem que ter muita paciência e saber escolher a família com sabedoria e perguntar tudo que tem que ser perguntado, até coisas mais que a gente pensa assim, nossa, isso é muito idiota, mas sei lá, perguntou sobre comida, perguntou sobre internet, sobre o celular, sobre o carro, o schedule, tem que perguntar sobre tudo. E ter muita paciência pra conseguir passar por todo o processo sem pensar em desistir ou sem surtar muito. Dá pra ir com o inglês básico? Dá pra vir, mas eu não recomendo, porque é muito perigoso, gente. Vocês têm que entender que muitas coisas podem acontecer, diversas situações, e que se você tiver inglês básico, você não vai conseguir sair daquela situação, sabe? Ou explicar o que tá acontecendo. Se tiver que ligar pra polícia, se tiver que ligar pra ambulância, e aí como é que vai ser? Eu acho muito arriscado vir com inglês totalmente básico, sabe? Inclusive por isso que as agências, elas pedem inglês intermediário avançado. Dicas de como manter boa relação com os hostels, além de comunicação, que todo mundo fala. Eu acho que momentos de qualidade, sabe? Não acho, assim, que a gente tem que ficar com eles todos os dias e jantar com eles. Gente, eu não janto com eles, pra vocês terem uma noção. Não janto porque o horário que eu gosto de jantar não é o mesmo que o deles. Gosto de sentar com eles, às vezes, pra conversar, pra beber alguma coisa. Se eles me convidam pra ir na casa da avó, eu aceito. Aí, feriados também, né? Eu gosto de comemorar com eles, a maioria dos feriados. Acho muito bom quando a gente cria esse tipo de relação com eles, sabe? E a gente se respeita como funcionário e chefe, mas também é muito uma relação de amizade, sabe? E isso eu prezo muito com a minha família aqui. E acho que é um dos principais motivos, inclusive, para eu querer continuar com eles no próximo ano. Como está sendo a adaptação no geral? Eu tive um mês muito ruim aqui, se eu não me engano, foi o quarto ou o quinto mês, não me recordo agora, mas foi um mês muito sofrido, assim, que eu tava com muita saudade de casa, não tinha mais perspectiva de futuro pra minha vida, então foi um pouco complicado, mas é aquilo, sabe? Foi um mês, assim, muito difícil, só que eu tive meses incríveis. Esse mês agora, o sexto, foi maravilhoso, assim, sabe? Foi um mês que eu descobri coisas sobre mim mesma e que eu amadureci muito e que eu vivi coisas incríveis. No geral, a minha adaptação tá ótima. Eu estou 100% adaptada com a família, com as crianças, com a cidade, né? Com o meu novo estilo de vida agora. O que vai continuar pra sempre comigo, né? No meu coração, vai ser saudade de casa. Homesick, já teve? Como que foi? Sim, eu já tive, mas não foram muitas vezes e são sempre momentos, assim, muito específicos, por exemplo, como aniversários, tudo mais. E durante o meu quinto mês, que eu falei, né? Quarto ou quinto mês, não foi homesick o mês inteiro, mas foi um mês muito difícil e muito doloroso, mas não foi só por causa de homesick, tiveram outros fatores também. O que você aconselha a não deixar de levar na mala? Eu vejo muita gente falando, né? Ah, é muito fácil comprar roupa aqui, que não sei o quê. E é muito fácil, sim, de verdade. Mas eu traria todas as minhas roupas favoritas. Você vai chegar aqui e não vai ser assim, ah, eu vou comprar tudo na minha frente, sabe? Não é bem assim, né? A gente tem que saber muito bem com o que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Então traz todas as roupas que você mais gosta do Brasil pra cá. Foi o que eu fiz e não me arrependo. O seguro de saúde da au pair cobre consultas básicas? Não. O seguro é só pra emergência. Então, se estiver morrendo, pode usar o seguro. Senão, não vai, gente. Pelo amor de Deus. Que perigo. De 0 a 10, o quanto seu inglês melhorou? 10. É incrível como que a prática, né? Tipo, o tempo inteiro que o intercâmbio proporciona muda completamente o inglês da pessoa. O meu inglês já era bom, né, no Brasil, porque eu dava aula há muito tempo, já tinha feito curso por muitos anos, mas, gente, nem se compara, tá? Nem se compara com como ele tá agora, é impressionante. Onde aprendeu inglês? Eu aprendi inglês numa escola de idiomas, eu aprendi inglês na FISC, fiz 4 anos e meio de curso por lá. Está viajando tanto que queria, pretende estender para qual lugar? Eu tô viajando bastante, mas não tanto quanto eu queria, sabe? Porque eu penso assim, cara, eu tô aqui há 6 meses e eu já fiz 7 estados e outro país, né? Mas se eu tivesse me organizado um pouquinho melhor, eu teria feito bem mais, viu? Mas já disse, eu vou estender com eles aqui mesmo. Teve alguma experiência ruim com a família de desentendimento ou discussão? Nunca. Vocês acreditam nisso? Quando eu falo, tem gente que parece que não acredita, né? Mas a gente nunca teve nenhum tipo de problema, gente. E aí, eu fico com muito medo, às vezes, de compartilhar isso com vocês,
vocês entenderem isso como verdade absoluta também, sabe? E acharem que, tipo, a experiência de vocês vai ser maravilhosa. Não, que nem eu falei, a gente tem que ver. Tipo, entender que tem meninas que têm experiências boas, meninas que têm experiências ruins, e que a sua experiência vai ser diferente das duas. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, nenhuma discussão. Toda vez que acontece alguma coisa, a gente senta e a gente resolve, mas jamais discutindo ou se desentendendo. É sempre tipo, eu quero muito tocar nesse assunto com eles, então a gente senta, eu mando mensagem, né, e falo que quero conversar com eles, e a gente conversa e fica tudo bem e tá tudo resolvido. Como foi o processo de adaptação em um lugar totalmente fora da zona de conforto? Bom, no começo eu saía com muitas meninas, né? E aí aproveitava pra conhecer alguns lugares e ia aos poucos entendendo que era a minha nova vida. Pra sair da zona de conforto é só arriscando, né, gente? Acho que só de chegar aqui a gente já tá totalmente fora da zona de conforto. E com o tempo as coisas vão melhorando. E claro que encontrando as pessoas certas no caminho fica mais fácil. Qual foi sua experiência mais bizarra nesses 6 meses? Me apaixonar. Próxima pergunta. Você vive low cost aí ou vive ok? Depende muito. Às vezes eu me permito viver bem, então comprar uma coisa muito cara ou gastar com algo que eu queria muito, que nem meu celular, que eu tô pagando ainda. Mas na maioria das vezes é bem low cost. É tipo, compensa, não compensa, porque eu penso muito no que eu quero gastar o meu dinheiro, sabe? Eu sou bem mão de vaca, pra ser bem sincera. Quantas famílias tu conversou antes de escolher a tua? Eu conversei com outras 2 famílias. Uma família de Washington DC e a outra de New Jersey. E eu escolhi a minha, né, aqui de Atlanta mesmo. Ponto positivo e negativo de ser au pair. Ponto positivo é que isso te dá muitas oportunidades, tanto pra juntar dinheiro, quanto pra viajar pra lugares que você jamais pensou em viajar, ou comprar coisas que você queria muito no Brasil, mas é muito caro, ou, né, ficar aqui depois do intercâmbio, então é uma oportunidade de entrar no país. Ponto negativo é o fato de você viver com os seus chefes, sabe? Graças a Deus eu tenho uma experiência muito boa, mas sei que muitas meninas têm experiências ruins e se sentem, tipo, vigiadas o tempo todo. Parece que até que tá trabalhando o tempo inteiro, então é um lado negativo. Não ter essa liberdade, o seu canto, sem ser apenas o seu quarto. Qual foi sua maior superação até agora? Minha maior superação foi viajar sozinha, com certeza, era algo que eu achei que eu jamais conseguiria fazer na vida. E também resolver, tipo, os meus próprios problemas sozinha, sabe? Sem ajuda de ninguém. E entender também que é coisa que eu me esforçar pra fazer, eu consigo, sabe? A última pergunta, quais suas expectativas para 2023? E falando sobre o intercâmbio em si, eu espero poder viajar muito, gente. Quero muito Disney, Califórnia esse ano, então preciso me organizar bem financeiramente. Espero muito encontrar pessoas da minha família, então espero que alguém venha pra cá me visitar. Quero continuar evoluindo a cada mês, sabe? Assim como eu fiz nos últimos 6 meses, cada mês foi uma superação diferente. E é isso, eu acho, no geral. Eu tô muito feliz. Foram 6 meses, assim, que eu não consigo nem explicar em poucas palavras pra vocês de tão intenso que foi e do quanto eu vivi coisas que, assim, eu vou lembrar pro resto da minha vida, sabe? Que nem eu falei antes, foram 6 meses, mas a impressão que eu tenho é que foram anos e anos da minha vida. E é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Algumas perguntas estavam repetidas, então, né, eu juntei. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu posto o meu dia a dia pra vocês, a minha rotina, compartilho dicas, compartilho tudo nos stories todos os dias. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem aqui nos comentários dicas para os próximos vídeos. Vejo vocês. Beijo!